Eu estou até de vermelho aqui nesse vídeo, né? Em homenagem ao Internacional, porque raramente eu faço um vídeo aqui, né, sobre um clube específico que não seja o Bahia ou que não seja o clube do Nordeste. Só que a partir do momento que tem um clube como o Internacional, que tem um bom elenco e que tá lutando para não cair, não só tá lutando para não cair, como tá dentro da zona. E o contexto como isso acontece, né? O Inter entra na zona faltando 2 rodadas, o Inter não joga nada. O Inter tá andando em campo em todo o jogo do campeonato. Obviamente que ele acaba virando pauta em qualquer canal de futebol que se há no YouTube, mesmo que o foco 100% não seja o Internacional. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre as falas do Abel, atualizações, né, sobre as falas do Abel. Sabe por quê? Porque as falas dele repercutiram na Europa. As falas dele repercutiram internacionalmente. Mais uma vez, né? Você pode julgar os métodos, mas não julgue os resultados. Abel Braga conseguiu ser conhecido internacionalmente pelo seu trabalho? Não. Por uma fala dele que ele teve na entrevista coletiva. Uma fala polêmica na entrevista coletiva que repercutiu fora do país. Ou seja, falem bem, mas falem mal, mas falem de mim. É igual o caso de Yuri Romão, né? Que conseguiu fazer o esporte ser conhecido internacionalmente por não pagar a luz do seu estádio. Enfim, né? Olha o que o Planeta do Futebol trouxe aqui. A fala homofóbica de Abel Braga, técnico do Inter, repercute na Europa como um escândalo. Escândalo no Brasil. Comentário homofóbico do treinador. Os problemas de Internacional de Porto Alegre continuam. A equipe brasileira, que se encontra em situação precária no Campeonato Brasileiro, com possibilidade de rebaixamento para a Série B, sua situação está por um fio. Volta a ser o centro das atenções e não por seu desempenho futebolístico, escreveu o jornal espanhol AS. A declaração da Abel Braga. Eu falei, eu não quero meu time treinando de rosa, parece time de Vi, né? Pedido de desculpa do Abel nas redes sociais. Não fiz uma colocação boa sobre a cor rosa durante a minha coletiva. Isso aqui você já sabe, né? Eu já trouxe aqui ontem. Mas enfim, aí eu fui pesquisar, né? Pra ver se eu achava essa matéria. Eu não achei, mas eu achei essa matéria aqui da CNN, né? Que fala a mesma coisa. Que o jornal espanhol AS publicou sobre a fala do Abel, mas não só o jornal espanhol AS, também nos Estados Unidos, o New York Times ressaltou o peso das palavras usadas por Abel ao mencionar o uniforme rosa do treino do Internacional. O New York Times, tá ligado? Então, The New York Times, né? Então, é algo que realmente ultrapassou a nossa bolha, ultrapassou a barreira do mundo. Na Argentina, o TYC Sports classificou a declaração como insólita e homofóbica, enfatizando que o comentário surgiu logo na apresentação do treinador após a goleada sofrida para o Vasco. Não querendo também desmobilizar uma coisa da outra, mas será que quando tem racismo eles falam também ou é só quando o Abel fala homofóbica? Aí eu quero ver, né? Aí, mais embaixo, a gente tem o Reino Unido, né? O The Independent relatou que a primeira entrevista de Abel descambou para a controvérsia. O jornal lembrou que o técnico saiu da aposentadoria para tentar evitar o rebaixamento do Inter. Eu vou reagir a esse vídeo aqui, eu vou reagir a um vídeo do Baldasso, que ele fala sobre Abel mais tarde. Mas eu já vou dar um spoiler para vocês, tá? Parece que o Abel, ele tá no Inter de graça. Tipo assim, ele aceitou treinar o Inter por amor ao clube de graça dos 2 jogos para tentar livrar o Inter do rebaixamento. Cara, aqui eu aplaudo de pé, tá? Aqui eu aplaudo realmente, porque eu confesso pra vocês que eu nunca vi isso na história do futebol, tá? Um técnico aceitar treinar um time de graça. Teve um caso parecido aqui no Bahia que foi do Barroca, né? Que ele resolveu treinar o time e faltando 6 jogos para acabar a Série B. Mas ali ele recebeu alguma coisa, né? Provavelmente, e não foi só por amor ao clube. Também foi, mas não foi só por amor ao clube, né? Apesar de você aceitar treinar um time por 6 jogos, 2 jogos, aí já tem um pouquinho de amor, né? Porque poucos treinadores aceitam isso. Aí você recebe aqui embaixo, na Itália, né? O Il Messaggero destacou que uma polêmica significativa tomou forma após o treinador criticar. E também o tabloide britânico, né? The Sun tratou o caso como um problema de gestão. Ou seja, galera, repercutiu em todo o mundo. Repercutiu em todo o mundo a fala do Abel Braga, né? Aí Abel foi apresentado para substituir Ramon, isso aqui todo mundo já sabe, né? Só que não acaba por aí, tem mais. A fala também repercutiu numa entidade LGBT que acionou o STJD contra o Internacional e Abel Braga por fala homofóbica do treinador. A ação é movida pelo grupo Arco-Íris LGBT+. Em coletiva ontem, Abel disse, aqui você já sabe, né? E aí há também uma representação contra Ramon Dias, ex-técnico do Internacional, que disse recentemente que futebol é para homens, não para meninas. O grupo Arco-Íris aponta que a sucessão de 2 episódios discriminatórios protagonizados por treinadores do Inter evidencia um padrão preocupante e configura clara violação das normas desportivas. O regulamento do CBJD prevê suspensão de até 10 jogos, meu Deus do céu, e multa de até 100 mil reais. Aí eu tenho que parar um pouquinho, né? Eu não vou entrar no mérito aqui, de que tá certo, tá errado, porque é lacração ou não lacração, eu não vou entrar nesse mérito aqui, vocês sabem que não é meu perfil. A minha crítica aqui é
o Abel, tu foi muito irresponsável. Você foi irresponsável, meu amigo. Porque assim, o Abel é um senhor de idade, ele tem 73 anos. E assim, claramente dá pra ver que ele tá meio gagá já, né? Que ele tá meio gagá, com todo respeito, ele tá meio gagá. Mas alguém tem que chegar nele e falar, Abel, isso daí, tudo bem, tu pensa assim, beleza. Mas hoje em dia, isso aí pode gerar coisas muito ruins para o clube, para a empresa onde você trabalha e para a sua própria carreira. Então, Abel, dá uma segurada. Por exemplo, a primeira coisa que ele falou na coletiva foi isso, pô. Primeira coisa que ele falou na coletiva. Então, ele foi irresponsável, não entrando no mérito aqui se está certo ou errado, mas ele poderia ter prejudicado extremamente o clube dele, o Internacional, que já está em frangalhos. O Inter precisa dele, o Inter precisa do Abel dos últimos 2 jogos para tentar escapar. Imagina, eu acho que isso aqui não vai dar nada, tá? Mas imagina se isso aqui desse alguma coisa. Se ele pegasse suspensão de 10 jogos, pagasse multa. A multa é o de menos, né? Agora, suspensão de 10 jogos, ele não ia poder comandar o Inter nas últimas 2 partidas. E aí, como é que ia ficar a situação? Como é que fica a situação do Inter? Que tá aqui na 17ª colocação, que precisa escapar do rebaixamento. Então, assim, o Abel foi responsável, porque isso aqui poderia dar alguma coisa. Não, eu acho que não vai dar, mas poderia dar alguma coisa. Aí tem aqui, ó, o texto também estipula punições ao clube se a infração foi praticada por considerável número de pessoas, né, vinculadas à instituição ou por seus torcedores. O grupo Arco-Íris se baseia num precedente do próprio STJD que puniu o atacante Dudu por misoginia contra a Leila Pereira, presidente do Palmeiras. O pedido é para a Procuradoria da STJD oferece a denúncia contra o Internacional e os técnicos Abel Braga e Ramon Dias. 2 treinadores, hein, velho? Meu Deus do céu. Também já se pede a aplicação de medidas de reparação baseada em ações afirmativas, como participação em seminários e cursos, planos e prevenção. Bom, força Grupo Arco-Íris, estamos todos contra vocês. Bora, Belão. Aqui os comentários é sensacional. Olha esse comentário aqui, ó. Esse comentário aqui, quando eu li, eu me acabei de rir. Foi ótimo ele dar essa declaração, porque aí os jogadores do São Paulo ficarão ofendidos e jogarão com sangue nos olhos contra eles. Bom para o meu Vitória. Cara, o futebol é sensacional, né? A torcida brasileira é sensacional, né? Enfim, eu acho que o Abel correu risco, acho que foi responsável, porque poderia ter prejudicado o clube dele na luta para não cair. Aí, é aquilo, né? Até nisso o Internacional tá dando azar, pô, na reta final. Até nisso o Internacional tá numa crise que parece que não tem fim, tá ligado? Porque, porra, imagina, velho, se isso aqui dá alguma coisa, pra mim o Inter cravaria o rebaixamento. Se isso aqui desse alguma coisa, o Inter cravaria o rebaixamento por causa de uma besteira, por causa de uma fala do Abel que podia ter sido evitada, né? Enfim, então essa foi a repercussão aí. Atualizações da fala da Abel Braga ontem na coletiva de apresentação, ontem, enfim, da fala dele, né? Agora vamos embora reagir ao Baldassi, né? Dito tudo isso, a gente vai debater um pouco mais aqui agora se foi boa ou não, finalmente, a contratação do Abel Braga, reagindo nesse vídeo aqui do Baldassi. Abel devolveu a nossa alegria. Segundo ele, Abel chegou lá e mudou o ambiente do vestiário. Bora ver o que Baldassi tem a falar. Tá em tela aí pra vocês, ó. Quando é que eu ia imaginar que abriria o Manhã Colorada nesta segunda-feira com um sorriso? Que coisa louca isso, né? Nós viemos de um final de semana em que a rodada foi absolutamente aterrorizante para o Internacional, deu tudo errado. O Inter entrou na zona do rebaixamento, mas eu estou, ó, abrindo a semana com um sorriso de algum alívio, o sorriso de esperança, o sorriso de quem está com o coração cheio e tocado pela volta de uma das grandes figuras da história do Inter, que num dos atos de amor mais fortes que esse clube já recebeu, aceitou vir para o Internacional para tentar salvar o Inter nessas 2 últimas rodadas, sem receber um centavo, apenas pelo amor ao clube para executar uma função que ele não executa desde 2022. Abel Braga encheu o coração colorado de esperança. E vejam bem, antes das questões práticas do que ele pode fazer, nós estamos falando aqui do significado da presença dele. Essa é a primeira coisa. Porque você sabe muito bem que, embora algumas pessoas estejam dizendo, mas ele não entra em campo, mas tem muita coisa dele que entra em campo, sim. Primeiro que o Abel recuperou a autoestima da torcida. Convenhamos aqui entre nós, não tivesse acontecido nada no final de semana, não tivesse havido a demissão da família Dias e a vinda de Abel, nós estaríamos hoje acabados na sarjeta e com a consciência de que o Internacional está rebaixado. Aí é que eu vou parar para dar minha opinião, né? É claro, né? Eu concordo com o Baldassi aqui completamente. Ele é uma grande figura do Internacional, um grande ídolo.
E o Ramon Dias já estava com o trabalho desgastado, né? Já estava em queda livre o trabalho do Ramon Dias. E, obviamente, isso aí acontece em qualquer troca de treinador. Quando você troca o treinador, tem um novo ambiente, uma nova alegria. E é claro que o Abel não vai trazer revoluções táticas, não vai trazer revoluções de jogadores, de escalação para o Inter agora. A questão é anímica. A questão é de forma anímica e eu acho que o Inter acertou dessa contratação. Agora, Baldasso, sinceramente, será que o problema do Inter é somente treinador? Eu acho que o Abel ele pode dar aquela recuperada no ânimo, na autoestima, pode dar aquele ânimo nos atletas, até pelo que o Baldasso vai falar daqui a pouco aí, que eu concordo também, que o Abel ele pode chegar lá e falar, porra, eu tô botando o meu na reta, eu tô botando o meu em risco, porque eu posso ter um rebaixamento no meu currículo, no time que eu já fui campeão mundial, no time que eu sou ídolo. Então os jogadores eles pensam isso aí também. Mas, cara, será que o problema é mais treinador ou é mais o elenco? Porque eu falei a mesma coisa aqui em outro vídeo. O Inter tem um bom elenco, o Inter tem Borré, o Inter tem Carboneiro, o Inter tem Bernabé, o Inter tem ótimos jogadores de futebol. Então, mesmo com um treinador abaixo do nível, que não estava fazendo um bom trabalho, que era o caso de Ramon, eu acredito que mesmo com o treinador abaixo, dava para os jogadores, sabe, ter mais brio, jogar mais bola, sabe, poder ajudar melhor o time dentro de campo. E eu dei o exemplo aqui do próprio rival de vocês, do Grêmio, que tem um treinador, na minha opinião, limitado, que é Mano Menezes. E o Grêmio está em 10º lugar do campeonato porque o elenco compensa. Então, será que é realmente só o treinador? Ou será que o elenco também colabora bastante para essa fase do Inter? Porque o elenco parece que não está se esforçando em campo, empatando jogos que não é para empatar no Beira-Rio, não está jogando bola, parece que não está se esforçando, parece que eles querem estar nessa situação, entendeu? Então eu acho que o Inter acertou no Abel, porque pelo contexto, né? Eu acho que se fosse qualquer outro clube, daria errado, mas no Inter é diferente, cara, pelo contexto é diferente. E é uma função que ele não ocupa desde 2022 e ele aceitou sem receber nada. Repetindo aqui, eu nunca vi isso no futebol. Um treinador assumir o clube sem receber nenhum centavo, sem receber nada de dinheiro. Então, realmente é uma atitude louvável do Abel e agora é aguardar para ver se vai dar resultado, né? Bora continuar vendo o vídeo aqui do Baldasso. Então, a retomada da autoestima do torcedor com a vinda do Abel é sim um ponto importante. Estamos falando de energia e, na prática, estamos falando de um final de semana em que teremos 45, 50 mil pessoas do Beira-Rio só por causa dele. No jogo contra o São Paulo em Santos, a área da torcida do Inter teria 3, 4 gatos pingados, agora vai estar lotado. Então isso é importante sim. E na prática, gente, o Abel Braga veio para uma coisa só. Só uma breve pausa aqui, concordo também, tá? Até a torcida se anima mais com a vida do Abel. Vai lotar mais o Beira-Rio, vai lotar mais o visitante, concordo 100% também. Uma coisa só. E ontem nós confirmamos isso, eu estou dizendo isso desde sábado, e ontem nós confirmamos isso na entrevista coletiva. A entrevista coletiva, convenhamos, para quem ouviu, e ela foi longa, sei lá, 40 minutos, perto de 1 hora, a entrevista coletiva do Abel Braga passou por um assunto só. Por um assunto só. Deu umas escapadinhas para um lado, para o outro, mas passou por umas escapadinhas para um lado e para o outro, né? Tô ligado qual é, tô ligado. Assunto só. O anímico. O psicológico. É para isso que o Abel veio. É para isso que o Abel veio. O Abel não veio para organizar time em 2 jogos. O Abel não veio para mudar o esquema tático, a forma de jogar. O Abel não veio para revolucionar a escolha de jogadores para jogar. O Abel veio para recuperar esse grupo psicologicamente. O Abel veio para fazer esse grupo entender que nestas últimas rodadas eles vão jogar como nunca jogaram em suas vidas no que diz respeito à entrega. É para isso que o Abel veio. E vocês sabem que o Abel até deu com a língua nos dentes, entre aspas, sobre algumas coisas que ele disse no vestiário ontem para os jogadores antes do treino. Sobre ter chegado para o Aguirre e ter dito, tu é o único escalado. Depois do Aguirre ter errado no último jogo, ter saído chorando, sabe? De ter entrado no vestiário e ter dito para os jogadores, vocês pensam que eu sou maluco, né? Vocês pensam que eu sou maluco, né? Então tu imagina a simbologia disso. O Abel ter aceitado vir de graça treinar o Inter em 2 rodadas, num desafio inglório, em que ele pode, no seu currículo de técnico do Internacional, daqui a pouco ter que colocar um rebaixamento. Tu acha que os jogadores não veem isso? Ter conversado com o Alan Patrick. Exatamente, né? Ele tá colocando o dele em risco e, mais uma vez, o que ele tá falando aqui linka com o que eu falei, né? O problema do Inter maior é psicológico e motivação dos jogadores. Nisso, o Abel vai dar uma chacoalhada. Eu concordo 100%. Eu acho que talvez realmente melhore e o Inter realmente consiga escapar do rebaixamento, porque o problema é realmente anímico. E o Abel veio para resolver
foi lá para resolver o problema anímico. E ter dito, conforme ele disse na coletiva, ter dito para o Alan Patrick, tu tá muito menos, né? Tu tá muito menos, eu te queria na seleção. Sabe, ter dito que o Borré é um casca grossa e que neste momento isso é importante. Então os movimentos que o Abel Braga já fez nessa primeira conversa, eles já foram muito importantes. É só isso que eu espero do Abel. É só isso que eu espero de Abel. Eu já disse para vocês, nós não temos um time ruim. Nós não temos um time ruim, nós temos um time psicologicamente flácido. E que se não houver uma entrega absurda nesses 2 últimos jogos, não vai escapar. Mas se tiver uma entrega absurda, se realmente o trabalho que o Abel veio fazer se confirme, o Inter vai escapar. E eu acredito muito nisso. Nós viemos de um jogo contra o Vasco da Gama na sexta-feira, de um absoluto espanto da nossa parte por vários motivos, e o resultado é o principal deles, mas para mim o que mais me espantou, se eu tivesse que pegar um recorte daquele jogo, eu pegaria o gol do Ryan, da jogada do Ryan, que o Ryan atravessa o campo sem ninguém combatê-lo. Num jogo em que o Internacional sabia que se perdesse, entraria de forma quase definitiva no perigo do rebaixamento. Então os jogadores não tinham entendido até esse jogo, né? A incompetência da família Dias de ter conseguido mostrar para esse grupo o que significava o momento. Família Dias justamente demitida, possivelmente um dos piores trabalhos da história do Internacional. O presidente Barcelos fez aquilo que eu pedi depois do jogo contra o Vasco, que era um terremoto, uma catarse, um cataclisma, um furacão. Ele fez. Ele promoveu o furacão. Nisso ele acertou. Ele explodiu com tudo. E fez um movimento surpreendente. Que ele é o pior presidente da história do Internacional e que a gestão dele, para mim, acabou. Mesmo que tenha mais um ano. Isso nós vamos discutir depois. Agora nós temos outro foco. Imaginar que o Internacional contra o São Paulo e contra o Bragantino tem o dedo do Abel para modificação anímica para que possa conseguir a vitória. E pode. O Inter pode vencer o São Paulo na quarta-feira. Para mim esse é o grande jogo, tá? Porque se o Internacional vencer o São Paulo... Cara, agora com a questão anímica, talvez o Inter possa conseguir um empate ou possa até vencer. Cara, é porque o jogo é no Morumbi, né? Porém o São Paulo acabou de tomar 6 do Fluminense. O anímico do São Paulo não tá lá essas coisas, né? Não tá muito forte. O São Paulo tá acabado psicologicamente falando. Então agora, talvez o Inter possa conseguir um empate. E eu acho que se o Inter não conseguir vencer, um empate nesse jogo ajudaria bastante, porque um empate nesse jogo pode salvar o Inter do rebaixamento. Pela projeção que eu venho fazendo aqui há vários vídeos, né? Porque o Ceará, eu acho que ele faz mais um ponto daqui até o final. Se o Inter empatar com o Ceará em pontos, ele não escapa. Ele não escapa contra o Ceará. Eu acho que o Ceará tem menos saldo de gols. Agora, se o Inter empatar com o São Paulo e vencer, e o Ceará fizer um ponto, o Inter escapa e o Ceará cai no lugar do Inter. Então, o jogo contra o São Paulo é crucial, realmente. Então, desse ponto de vista, é o grande jogo do Inter. Os dois são importantes, né? Agora, o último também é o mais importante porque vai definir a vida do Inter. Tem que vencer o Bragantino. Se fosse com o Ramon Dias, eu acho que o Inter, no máximo, empatava com o Bragantino e perdia do São Paulo. Ou até poderia vencer o Bragantino na última rodada, mas sem garantia nenhuma. Agora, a gente já começa, talvez, a ver com outros olhos, pela questão justamente anímica do Abel Braga no Internacional. Então, dá pra vencer o São Paulo? Dá. É fora de casa, é complicado? É no Morumbi? Mas o São Paulo acabou de dividir um 6-0 do Fluminense. Então não é um time forte, não é lá essas coisas, não. Não é o Flamengo da vida, não é o Palmeiras da vida. Então o Inter pega o São Paulo e o Bragantino. Dá pra fazer 4 pontos. 4 pontos dá pra fazer. Aí teria que torcer pra uma combinação de resultados aí, né? O Santos teria que fazer também 4 pontos pra poder o Inter... Não, o Santos teria que fazer 3, né? Porque o Inter ficaria abaixo no saldo de gols, a não ser que consiga ultrapassar pelo saldo de gols, para não depender do saldo de gols. O Santos teria que fazer 3, o Vitória teria que fazer só 2, né? E aí o Inter escaparia. Enfim, né? E o Ceará teria que fazer só 1 ponto. Aí com 4 pontos o Inter escaparia. Enfim, né? São Paulo na quarta-feira, o Internacional vai fazer o movimento da forma que tiver que fazer para vencer o Bragantino no final de semana. Eu acho que se o Inter vence quarta-feira, o Inter vai ganhar do Bragantino na última rodada. Então é quarta-feira o jogo. Esse jogo nós precisamos ganhar. Daqui a pouco nós vamos conversar com o Paulo Pires, mas nós temos sim que pensar em 2 vitórias, para não ter que pensar em mais nada.
É isso que nós temos que fazer. Só um parênteses aqui, tá? Eu tava vendo um vídeo de Paulinho Pires ontem no canal dele. Eu poderia até trazer aqui pro canal, né? Mas eu acabei não trazendo, enfim. Se o Inter vencer os 2 jogos, ele escapa. O Inter depende ainda só dele. Se ele vencer o São Paulo e vencer o Bragantino, ele escapa. Por quê? Porque vai ter Bragantino e Vitória nessa rodada. Então, alguém vai terminar atrás do Inter se o Inter vencer as 2 partidas. Ou Vitória ou Bragantino. Porque a última rodada é Inter e Bragantino. Então, bora supor, Vitória ganha o Bragantino. O Inter ganha o jogo contra o São Paulo. Última rodada, o Inter ganha o Bragantino. O Inter ultrapassa o Bragantino na tabela. Entendeu? Então, ele já ultrapassaria um time que está na frente dele. Se der empate, mesma coisa. O Inter ganha, depois ele ganha do Bragantino, ele ultrapassa o Bragantino, entendeu? E pode ultrapassar também a Vitória. Se o Bragantino vencer e o Inter vencer os 2 jogos, né, vencer o São Paulo, ele já ultrapassa o Vitória nessa rodada, e aí, vencendo o Bragantino, ele fica à frente do Vitória de qualquer maneira. Então, o Inter depende só dele. Ele tem que vencer as 2 partidas para escapar da série B do Campeonato Brasileiro. O Abel Braga tem mais 2 treinamentos até o jogo contra o São Paulo. É muito pouco para tu estabelecer qualquer super reorganização tática, mas eu já disse para vocês e eu repito, não é isso que está em jogo neste momento. Não é isso que está em jogo neste momento. O Abel Braga ontem entrou na sala de coletivas por um lugar que os técnicos não costumam entrar. Os técnicos eles fazem a volta por trás e entram pela porta lá por trás do vestiário. O Abel resolveu entrar na sala de coletivas por onde todo mundo entra, por uma rampa. E aquela cena ficou marcada para mim. O Abel, quando desceu aquela rampa, parece que tinham estendido para ele um tapete vermelho para o seu retorno. Ali estavam encantados torcedores, dirigentes e imprensa. A Nani Quemelo passou o recado de que ficou toda arrepiada quando o Abel entrou. Imponente, abraçado por todos. Uma cena simbólica de um dos maiores nomes da história do Inter, que num dos maiores atos de amor que esse clube já viu, chega para tentar salvar. Eu não sei se ele vai salvar. Se ele não salvar, não fica nenhum arranhão. Se ele não salvar, a culpa não é dele e para mim não fica nenhum arranhão na história dele. Agora, se ele salvar, ele entra... Ele até para, né? Se ele salvar é aquilo, aquele sorriso, aquele maldito sorriso. Se ele salvar, ele coloca mais uma vez seu nome na história do Inter. Campeão mundial, campeão de Libertadores, mais uma vez ele se coloca como o maior ídolo do clube. Aí, ó, ele entra, agora vê. No hall dos semideuses no Internacional. O Tiger Junk, nesse final de semana, levantou um debate bem interessante. Ele disse, existe uma mesa onde estão sentados Fernandão, Falcão e Valdomiro. Só os 3. Nesta mesa tem só os 3. E eu digo, se o Abel Braga salvar o Internacional, o Abel Braga vai sentar nessa mesa. Essa mesa não é de grandes jogadores da história do Inter, essa mesa não é de grandes ídolos da história do Inter, esta mesa não é relacionada à qualidade técnica de cada jogador necessariamente, esta mesa é dos semideuses do Internacional. Dos semideuses do Internacional. Dos semideuses do Internacional. Veja só o que ele está falando, dos semideuses, hein? Se Abel Braga salvar o Internacional, ele entra no hall dos semideuses. Abel Braga disse ao presidente Barcelos, quando já tinha garantido que voltaria o Inter para essa missão, de ser treinador, coisa que ele não é desde 2022. O presidente Barcelos começou a tentar conversar com ele sobre remuneração e ele disse, presidente, eu só vou para ir com uma condição. Eu só vou para ir com uma condição. E o presidente, qual é? E ele disse, não ganhar 1 centavo. Eu não quero 1 centavo por esse desafio. Se isso não tocar o coração de você, Colorado, eu não sei mais o que pode tocar esse coração de gelo. Esta segunda-feira amanhece com os colorados doídos, abatidos, esgotados, eu não durmo há algumas noites, mas absolutamente esperançosos. Absolutamente esperançosos. Abelão, nos salva, pelo amor de Deus. Responsabilidade daquelas, hein, Abelão? Nos salva, pelo amor de Deus. O Abel tem a missão de salvar o Internacional.
Ele que já tem vários títulos importantes com o Inter, é ídolo do clube. Agora é aquilo, né, velho? Às vezes, salvar um clube de rebaixamento, uma coisa besta, uma coisa que nem era pra tá acontecendo, uma coisa que nem era pra se orgulhar, tá brigando pra não cair e salvar de rebaixamento, mas uma coisa dessa pode, pela questão do contexto, pela questão sentimental, colocar alguém de fato no hall dos semideuses de um clube, como ele falou aí agora. Porque o cara já foi campeão mundial, o cara já foi campeão de Libertadores, o cara já tem vários títulos com o Inter. E agora, meu irmão, ele pode salvar de um rebaixamento que parecia que ia acontecer. Entendeu? E é incrível como salvar um clube de rebaixamento pode colocar ele na mesa de ídolos do clube. Entendeu? Uma coisa besta, uma coisa que não era pra acontecer. Às vezes, cara, uma situação dessa aí realmente pode levantar o patamar de alguém no clube, mesmo sendo uma coisa ruim. Brigar pra não cair, estar nessa situação. Entendeu? Porque de fato, cara, você salva. Você salva, né? Você tira o time de uma situação delicada. Entendeu? Faz com que você aumente ainda mais a sua reputação no clube. Ainda mais por ele ter ido sem ganhar nada, pô. Ele não vai ganhar um centavo, galera. E ele voltou pra ser treinador, coisa que ele não era. Ele não tava sendo treinador, tá ligado? Então, porra, baita atitude do Abel. Eu venho aqui realmente aplaudir o Abel por essa atitude. E bora ver se vai dar certo, né? Pode dar certo, como pode dar errado. Eu acho, sinceramente, depois de ouvir tudo isso daí que eu ouvi, analisar tudo que eu já analisei, eu acho que vai dar certo, viu? Eu tô achando que Abelão consegue salvar o Inter da Série B. Bora ver. Aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? O Brasil tá torcendo pra que não, né? Porque o Brasil quer ver o quê? O Brasil quer ver resenha, né? O Brasil quer ver o Inter cair. O Brasil quer ver o Inter ser rebaixado. Mas o Abel pode tirar o Inter dessa situação aí, né? 17º colocado, 41. E eu concordo com o Baldasso. Os dois jogos são importantes. Mas o São Paulo agora, se não der pra vencer, tem que buscar um empatezinho. Buscando um empatezinho, se o Ceará pontuar só, fizer um ponto só, o Vitória tropeçar, o Santos tropeçar, coisa que pode acontecer, o Inter escapa. Então, o jogo do Inter é amanhã ou quinta, acho que é amanhã, contra o São Paulo. É o jogo da vida. Tem que pelo menos pontuar. É isso, tá, galera? Se você gostou do conteúdo, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Fui, galera.